Agora, mas aqui tem um problema, olha, aqui tem um problema, que é assim. Poderia acontecer, presta atenção, olha, poderia acontecer esse meu desenho eu já fiz certinho aqui e tal, mas poderia acontecer de este aqui ser o vetor V e este aqui ser o vetor U. Entenderam? Poderia acontecer de o V ser este e o U ser este. Aí quando eu faço produto escalar de U com V, né, vai dar um vetor para cá. Esse aqui seria o UV se eu tiver nessa nova situação, tá? E aí o ângulo entre eles vai ser este aqui, ó. O ângulo entre W e o vetorial V vai ser este aqui, vamos chamar de φ. Mas para eu achar a altura, eu preciso do θ, não do φ. Eu tenho que fazer o cosseno θ mesmo, para obter a altura. Nesse caso aqui, esse ângulo θ, eu vou pensar que ele vai ser, nessa nova situação, eu vou pensar que o ângulo θ vai ser o ângulo π todo, 180 graus, menos o ângulo φ. Nessa nova situação, eu tenho assim, olha. Nessa nova situação, o meu ângulo θ vai ser π menos φ, tá? E aí eu vou achar a altura desse jeito aqui também, né? Eu vou achar que a minha altura vai ser igual à norma do W cosseno θ. Só que vai ser a norma do W cosseno... O θ é isso, é π menos φ. Mas quanto é cosseno de π menos φ? Aquela regra lá diz, cosseno da diferença. É o cosseno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do primeiro, seno do segundo. O seno de π é 0. O cosseno de π é menos 1. Então isso aqui vai ficar menos cosseno de φ. Tá? Então a altura, ela vai ser esse cosseno aqui é menos cosseno de φ. Tá? Ó, o φ ele é um ângulo obtuso, o cosseno dele é negativo. Com esse menos vai dar positivo. E aí dá uma altura mesmo, tá? Então isso aqui vai ficar menos W, nesse caso ele é obtuso, cosseno de φ. Aí essa altura é que eu jogo, nessa nova situação, é que eu jogo aqui, ó. Então, nessa nova situação, eu vou ter que o volume vai ser a norma de UV, U vetorial V, e isso aí, menos a norma de W, cosseno φ. Tá? Então, o volume vai ser, esse menos eu coloco aqui na frente, vai ser menos U vetorial V, W, cosseno de φ. Tá? E aí, de novo, eu tenho um vetor, a norma dele, multiplicada pela norma do outro vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Agora, o cosseno do ângulo entre eles é φ. Tá? Isso aqui é o produto escalar. Produto escalar deste vetor por este aqui. Tá? Dá a mesma coisa, só que com sinal trocado. Então, se por acaso eu tivesse trocado aqui os vetores, este fosse o V e este fosse o U, o volume do paralelepípedo seria aquele lá, com o sinal trocado. Tá? Então, de um jeito eu obtenho este, de outro jeito eu obtenho o mesmo, só que com o sinal trocado. Mas o volume ele é positivo. Então, por isso que a gente vai dizer que o volume do paralelepípedo é o módulo desse produto misto. Tá? É o módulo de U com V escalar W. Módulo, tá? Essa é a fórmula do volume. Aí não tem problema, se der positivo, o volume vai ser positivo, se der negativo, o volume vai ser positivo também. Eu coloco em módulo para evitar esse problema. Tá bom?
É isso aí, produto vetorial. No nosso livro tem exercícios lá, dá 3 vetores, pede para calcular o volume do paralelepípedo determinado por eles, né? Aí você tem que fazer o produto escalado dos 2 primeiros, produto vetorial dos 2 primeiros, dá um vetor, faz o produto escalado desse vetor com o terceiro. Também, dado 2 vetores, pede para calcular a área do paralelogramo. Tem lá, tá? Então, nesse ponto aqui, encerra a nossa revisão de assuntos básicos, né? Vamos agora realmente entrar no nosso cálculo 3 mesmo, tá bom? Então, vamos agora estudar começar o estudo do nosso objeto de estudo do cálculo, nosso primeiro objeto de estudo, que são as funções de R em Rn, né? Esse assunto, eu pergunto para vocês, tudo que eu falei aqui já era conhecido de vocês? Ou não? Teve coisa nova que vocês aprenderam? Teve? O que foi de novo? Hã? O R3, né? Representar ponto no R3. Tá bom. Então valeu a pena. É isso mesmo também? Tá bom. Então vamos lá agora. Vamos começar a estudar as nossas funções. Cálculo é estudar funções. Função de uma variável, funções de 2 ou 3 variáveis, funções vetoriais, né? Equações diferenciais cujas soluções são funções. É isso. Então vamos lá. Vamos estudar agora as funções. Não, ainda não. Tem ainda uma coisa. Tem ainda uma coisa para ser estudada antes disso, que é a equação da reta. Equação da reta. Isso aqui ainda é revisão. Ainda é revisão. Na verdade, a equação da reta vai ser um exemplo de função, né? E aí a gente poderia começar já a estudar as funções, mas aí, quando eu tivesse uma função cuja trajetória é uma reta, eu teria que relembrar isso. Então vamos estudar a equação da reta. Olha, vamos ver a equação da reta no R2 e no R3. E aí no R4, R5 é tudo análogo, né? Primeiro no R2. Olha, é assim, ó. Vocês já estudaram a equação da reta no R2. Vamos só ver agora como eu posso dar um enfoque vetorial para ela, tá? Ó, presta atenção. Eu vou pegar um ponto P0, é um ponto fixo do R2, e vou pegar um vetor AB. Um vetor fixo do R2. Eu estou nessa situação assim, olha. Eu estou numa situação assim. Aqui está o eixo X. Aqui está o eixo Y. Aqui, digamos, está o meu ponto P0. E aqui está o vetor. Tá? O vetor V. Vetor V aqui. AB. Abscissa é A, ordenada é B. E aí eu quero esta reta aqui, olha. Esta reta. É a reta que passa por esse ponto e é paralela à reta suporte desse segmento que representa esse vetor. Essa reta aqui, ó. Eu vou dizer que essa reta é a reta que passa pelo ponto P0 e tem a direção do vetor V. Passa pelo ponto P0 e tem a direção do vetor V. Tem a mesma direção do vetor V. A direção de um vetor é a reta suporte de um dos segmentos que orienta ele, né? Então, também a gente diz a reta que passa por P0 e é paralela ao vetor, também diz, né? E eu quero uma equação para essa reta, né? Ou seja, eu quero pegar um ponto genérico da reta, P, que eu vou chamar aqui de P de XY, PXY, né? É um ponto genérico da reta, e quero descrever esse ponto em função numa equação que envolva aqui o P0 e o V, né? Eu vou proceder assim, olha. Eu vou pegar este vetor aqui, que tem as mesmas componentes do P0, eu chamo para esse vetor de P0
P0 com a setinha em cima aqui, pego este vetor aqui, ó, que tem as mesmas componentes do P, eu vou chamar de P com a setinha aqui, e vou pegar a diferença, P menos P0, tá? P menos P0 vai ser, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. É esse aqui, ó. Esse aqui. Vou colocar aqui mesmo este. Não é aqui não, é aqui, ó. É aqui. Então este aqui é o P. Aí eu vou fazer a diferença, P menos P0. P menos P0 é o vetor que sai de P0 e chega em P. Este vetor aqui, ó. Vou colocar em amarelo aqui. Este é o vetor P menos P0, tá? Aqui, ó, é o P menos P0. Tá? E aí, vejam que o ponto inicial do P menos P0 e o ponto final estão sobre a reta. Então, esse segmento aqui que representa o P menos P0 é paralelo ao vetor V. Então, eu tenho isso aqui, olha. Eu tenho isso aqui.